Não foi apenas uma revolução, foi um banho de sangue. A França não surgiu de repente, ela explodiu. Ruas em chamas, multidões caçavam inimigos do povo e a corte real desmoronava rapidamente. Famílias sumiram, a elite implorava por misericórdia, quase nunca atendida. E isso era só o começo. O reinado do terror ainda estava à espreita. No episódio de hoje do The Infographic Show, mostramos a insanidade disso tudo. Por que a Revolução Francesa foi mais insana do que parece? No fim do século XVIII, a França era agrícola. 21 milhões dos seus 26 milhões de habitantes eram camponeses, mal sobrevivendo em pequenos pedaços de terra. Os pobres pagavam impostos, os ricos não. Após financiar a Revolução Americana para se vingar da Grã-Bretanha, a França ficou falida e metade de sua renda era usada para pagar dívidas. 400 mil nobres tinham 1/5 das terras, operavam na bolsa e dividiam privilégios com a igreja. Luís XVI queria reformar os tributos, mas precisava da aprovação dos Estados Gerais, onde nobres e clero podiam vencer o Terceiro Estado, que representava 98% da população. Todos sabiam que o sistema era manipulado. Em 20 de junho de 1789, o Terceiro Estado encontrou Versalhes trancada. Supostamente para a limpeza, eles sabiam que era uma exclusão. Eles se reuniram em uma quadra de tênis e se declararam Assembleia Nacional, representando toda a França. O juramento da quadra de tênis iniciou a Revolução. Mas no Palácio Real a vida seguia igual. Maria Antonieta levava a vida extravagante em Versalhes, gastando com moda e jogos enquanto camponeses passavam fome. Após anos de um casamento sem sexo, ela teve apenas 4 filhos, apenas um sobreviveu. Reformistas buscavam constituição e impostos justos, não revolução. Moderados como Mirabeau e Lafayette tentaram guiar a monarquia, mas Luís os ignorou. Estava ocupado demais caçando e festejando. O país inteiro estava desmoronando sob seus pés. Ele simplesmente não conseguia perceber. Enquanto os reformistas escreviam a Constituição, Luís chamou 6 e depois 10 regimentos para Paris conforme os tumultos cresciam. Tropas cercaram a cidade, brigas começaram, multidões se revoltaram, reformistas foram aclamados, seus inimigos espancados. No interior, iluministas alertaram que o rei queria dissolver a Assembleia Nacional. Eles distribuíram panfletos conclamando a resistência, talvez até a guerra civil. Enquanto isso, os preços do pão dispararam e os nobres foram acusados de estocar grãos para forçar o Terceiro Estado à submissão pela fome. Multidões invadiram ruas, saqueando armas e lojas de pólvora. No Hotel de Ville, reformistas, principalmente profissionais de classe média, exigiram controle de Paris e formaram a Guarda Nacional para impor sua ordem. O caos crescia, pedras eram jogadas nos soldados, prisões aconteciam e multidões furiosas revertiam as detenções. Mas os manifestantes não tinham armas. No dia 14 de julho, enquanto rumores se espalhavam sobre tropas reais entrando na cidade, um comitê permanente foi formado. Multidões se reuniram no arsenal de Paris, onde havia muitas armas. O governador tentou acalmar, mas ninguém ouviu. A 400 metros, 5.000 tropas reais acampavam no Campo de Marte. Muitos simpatizavam com a multidão e não queriam atirar. Alguns até preferiam se juntar aos manifestantes. A multidão tomou de 29 mil a 32 mil mosquetes e 10 canhões do Invelida, mas ainda faltavam cartuchos e pólvora. A solução era a Bastilha, uma fortaleza do século XIV e símbolo da tirania nobre. Antes local de tortura e exílio, agora abrigava só 7 prisioneiros e pólvora, tornando-se estratégico e simbólico. A ponte levadiça erguida, janelas fechadas, soldados nas torres lançavam pedras na multidão, homens, mulheres e crianças. Mas eles não atiraram. O governador afirmou que os canhões não estavam carregados e que ninguém iria atirar, mas a multidão zombou. Homens atacaram as roldanas com machados e martelos. Quando a ponte levadiça começou a descer, a multidão avançou. Então vieram os disparos de canhão e tiros de mosquete. Balas voaram, pessoas se protegeram, alguns caíram, outros gritavam. Membros do comitê permanente correram para dentro, tentando parar o derramamento de sangue, mas já era tarde demais. Corpos já estavam sendo carregados em macas. Com medo da violência se espalhar, insistiram mais uma vez na rendição do governador. Lá dentro, os guardas acenaram lenços brancos, mas a multidão não parou. Quando a ponte caiu, os guardas foram capturados e, com raiva, homens e mulheres juraram vê-los enforcados.
O plano era levar os prisioneiros para o Hotel de Ville, mas quando um homem gritou que um guarda o havia chutado, o clima mudou. A multidão explodiu, baionetas foram cravadas nos acusados, gritos de traidores ecoaram. O homem que havia sido chutado pegou uma faca e, enquanto a multidão gritava para cortar a cabeça dele, ele começou a cortar. A extrema violência da Revolução Francesa estava em curso. A multidão desfilava pelas ruas com cabeças decepadas em estacas, comemorando enquanto mais sangue era derramado. Os vencedores da Bastilha foram saudados como heróis. O símbolo do poder real caiu, mas enquanto a fortaleza era demolida, a revolução já mudava, guiada por líderes com visões diferentes para a França. Ao saber da queda da Bastilha, o rei perguntou: "Isso é uma revolta?" A resposta: "Não, senhor, é uma revolução." Os reformistas exigiram o retorno de Jacques Necker, ministro das Finanças cuja saída ajudou a desencadear a revolução. Luís, relutante, foi à Assembleia Nacional e anunciou a retirada das tropas reais de Paris e Versalhes. As ruas de Paris exalavam esperança e energia. Entre a multidão estava o Marquês de Lafayette, um jovem nobre e herói de guerra americano, agora uma das principais vozes da razão na Revolução Francesa. Ele acalmou o povo, dizendo que o rei foi apenas mal orientado pelos conselheiros. Lafayette comandava a milícia dos cidadãos, depois chamada Guarda Nacional. Jean Savin-Bailly, astrônomo e líder da Assembleia Nacional, foi nomeado prefeito de Paris. Para unir cidade e coroa, homens usavam cocares vermelhos e azuis de Paris e branco do rei. A tricolor nasceu. O clima era esperançoso, mas restavam fissuras. Necker não voltou. Os camponeses seguiam famintos e a desconfiança continuava. O povo tinha razão em não confiar no rei, que já planejava fugir da França com a rainha, sua amante e 4 filhos. Sob grande pressão, Luís foi a Paris. As pessoas se alinhavam nas estradas, armadas, gritando: "Viva a nação e Lafayette!", mas não o rei. O rei parecia um prisioneiro, não um monarca. No Hotel de Ville, o prefeito Bailly entregou ao rei a cocar tricolor. Sem opção, Luís aceitou ao ser cercado por cidadãos armados. Ele prendeu-a em seu chapéu e subiu os degraus, ladeado por espadas desembainhadas e mosquetes carregados. A multidão aplaudiu. O monarca era do terceiro estado. Fora de Paris, o caos se espalhou com tumultos em cidades e vilarejos. Proprietários fugiram enquanto casas senhoriais eram saqueadas. Armazéns de grãos foram saqueados e terras proibidas foram caçadas e pescadas. Mendigos, camponeses e famílias da classe média percorriam o campo rumo às cidades, prontos para aderir à revolução. Não era o que os moderados planejaram. Era anarquia, alimentada por rumores de contra-revolução e jornais que incitavam as multidões à loucura. Um homem foi enforcado em um poste de luz. Seu genro teve o coração arrancado e pregado na parede do Hotel de Ville. Suas cabeças foram exibidas em lanças pelas ruas sob aplausos e risos das multidões. Foi grotesco, algo nunca visto. Mas virou o novo normal e as multidões pediam mais cabeças. Todos os dias surgiam rumores de contra-revolução, conspirações reais e exércitos estrangeiros vindo esmagar o povo. Os espanhóis estavam vindo, depois os poloneses, os britânicos. O medo dominava as ruas e os jornais só pioravam a situação. Ninguém fez isso com mais entusiasmo que Jean-Paul Marat, a voz radical do jornal L'Ami du Peuple, o amigo do povo. Ele exigia sangue, clamando por vigilância, por expurgos, por mais execuções. Suas palavras ajudaram a desencadear o grande medo, uma onda de pânico nacional que varreu cidades e vilarejos. A Assembleia Nacional havia desencadeado algo que não podia controlar. As conversas focaram em acabar com a ordem feudal, títulos de nobreza, privilégios religiosos e mudar o código tributário. A Assembleia redigiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando que todos nascem e permanecem livres e iguais. Mas pouco mudou para os camponeses. Os liberais falavam, alguns prosperaram, os pobres continuavam passando fome. Quando se soube que o rei deu um baile luxuoso em Versalhes, com mulheres de cocares brancos e soldados bêbados tirando tricolores para brindar a monarquia, a fúria tomou as ruas. Enquanto as pessoas faziam fila para comprar pão que mal podiam pagar, radicais clamavam por ação. O cidadão francês médio comia quase 2 quilos de pão por dia, gastando metade do salário nisso, e a maior parte do restante em lenha e iluminação.
Os preços dispararam, as pessoas tinham que escolher entre comida e aquecimento. Distúrbios começaram, guardas armados vigiavam padarias. Enquanto isso, em Versalhes, a realeza jantava iguarias e zombava da revolução. Foi insuportável. As mulheres perderam o controle primeiro. 7.000 marcharam até Versalhes armadas com facas, foices, mosquetes e forcados. Alguns homens se juntaram a elas, alguns vestidos de mulheres. Eles saquearam lojas pelo caminho, determinados a trazer o rei de volta para Paris. No Hotel de Ville, os oficiais tentaram acalmar a multidão. Um grupo de mulheres foi escolhido para acompanhar a Assembleia Nacional até Versalhes. Ao chegarem ao palácio, o povo exigiu pão. O rei prometeu a eles tudo o que Versalhes tinha, mas isso nunca veio. A indignação aumentou e ameaças de violência focaram na rainha. Naquela noite, Luís XVI foi pressionado a assinar decretos, a aceitar a Declaração dos Direitos do Homem e um acordo para se mudar para Paris. Achando que a crise passou, ele desprezou as mulheres como grosseiras e histéricas e foi dormir. Mas o problema só estava começando. Durante a noite, a rainha ouviu gritos e passos fora do quarto. Uma multidão faminta e desesperada invadia o palácio, furiosa e enlouquecida. Seus filhos estavam passando fome, morrendo de doenças. Um guarda atirou e acertou alguém na multidão. Furiosa, a multidão, formada em sua maioria por mulheres, decapitou outro guarda com um machado. Um oficial, com sangue escorrendo pelo rosto, tentou bloquear a porta da rainha. Maria Antonieta pulou da cama e se vestiu às pressas, incentivada pelos guardas a fugir. Ela correu descalça até o rei. Logo depois, uma multidão arrombou a porta. Mulheres de olhos selvagens golpeando a cama vazia com adagas e espadas. No quarto do rei, a porta trancada era golpeada pelas mulheres. Lafayette foi chamado às pressas e foi a Versalhes, onde viu pessoas exibindo cabeças em lanças. Cercado por fúria e rumores de traição, um homem vestido de mulher ameaçou a vida de Lafayette. Outros exigiam sua morte após o rei e a rainha serem levados para Paris. Lafayette convenceu o rei a enfrentar a multidão. Maria Antonieta Lafayette apareceu com os filhos. Rostos ensanguentados gritavam. Alguns erguiam mosquetes, mas ela permaneceu firme. Aos poucos, a raiva deu lugar a uma admiração relutante. Lafayette beijou sua mão e a multidão respondeu com um respeito inquieto. A família real aceitou voltar a Paris. Ao irem para a carruagem, alguns ameaçaram afundar as mãos da rainha nas entranhas de um morto. Outros dançavam bêbados com fome, porém triunfantes. Com o rei na capital, debates acalorados surgiram na Assembleia Nacional. Deixou de ser rei da França e passou a ser rei dos franceses, sujeito à nova Constituição e a um governo voltado aos direitos do povo. Por ora, ele prometeu cumpri-la. Multidões aplaudiram no Campo de Marte e na primavera e verão de 1791 parecia que a França renascia. Apesar da violência e do sofrimento dos camponeses, salões e cafés prosperavam e a aristocracia circulava em paz. No entanto, o rei, quieto e retraído, ficava cada vez mais inquieto. Ele não podia se mover sem a Guarda Nacional. A rainha seguia como alvo, acusada de decadência e de enviar dinheiro à Áustria, enquanto camponeses franceses passavam fome. Em segredo, o rei ouvia os contra-revolucionários que o incentivavam a preparar-se para a guerra civil, fugir da França e aguardar a restauração da ordem. O plano era fugir para a Áustria, onde seu cunhado formaria um exército para acabar com a revolução. Em 20 de junho de 1791, o rei, a rainha e seus filhos fugiram de Paris à noite, com pouco dinheiro. Temiam que a venda das joias de Maria Antonieta levantasse suspeitas. Vestidos com roupas comuns, eles partiram em direção à fronteira austríaca, esperando reunir tropas pelo caminho, mas nenhuma apareceu. Quando a carruagem parou na vila, os moradores desconfiaram da família bem vestida. Logo eles foram pegos em flagrante, humilhados e com medo. Em Paris, descobriram a cama vazia do rei e ordenaram interceptar sua fuga. Alguns culparam Lafayette, acusando-o de ajudar secretamente a família real. A rainha, cercada por guardas, desistiu. Ele aceitou voltar para Paris e para uma desgraça ainda maior. Agora ele seria acusado de abandono do povo. Multidões barulhentas esperavam a família real. Janelas e árvores estavam cheias de pessoas tentando ver. Placas foram fixadas em árvores e paredes. Uma alertava que quem aplaudisse o rei seria açoitado. O rei e a rainha subiram os degraus do palácio cabisbaixos, seguidos pelos filhos. Humilhado, o rei disse a Lafayette:
Parece que agora obedeço mais a você do que você a mim. A monarquia estava condenada, seus defensores dentro da revolução estavam acabados. Mirabeau, a voz da moderação, estava morto, aos 42 anos. Lafayette, antes herói, passou a ser visto com desconfiança. Bailly, monarquista constitucional, desapareceu como relíquia de um tempo esperançoso, agora acusado de ignorar a duplicidade da família real. Em seu lugar surgiu algo novo e muito mais volátil. Em Paris, clubes políticos fervilhavam de energia, jacobinos, cordeliers e outros, de idealistas a fanáticos sedentos de sangue, prontos para incitar multidões com poucas palavras. Um vácuo de poder havia se aberto, e a violência tomou conta. O novo líder da revolução era Maximilien Robespierre, advogado brilhante e jacobino convicto. Ao seu lado estavam Georges Danton, agitador carismático que ele acabaria executando, e Jean-Paul Marat, cujo jornal exigia expurgos em massa. Jacques Ibert incitava as multidões com retórica vulgar e violenta. Do jornal trimestral e das ruas vieram os sans-culottes, militantes da classe trabalhadora exigindo justiça através do sangue. A revolução entrava em sua fase mais perigosa, marcada por medo, expurgos e fanatismo. A promessa de 1789 parecia vazia aos camponeses, pois os líderes da revolução eram instruídos, ricos e ambiciosos. Enquanto ganhavam poder, os camponeses recebiam pouco. A classe média foi a mais beneficiada, guiando a revolução para seus interesses. Muitos dos grandes proprietários de terras haviam fugido da França, mas seus agentes ainda permaneciam, ainda cobrando impostos. 2 anos após a queda da Bastilha, os pobres ainda eram escravos da classe feudal. Na época, os girondinos controlavam a Assembleia e decidiram perseguir proprietários ausentes suspeitos de formar exércitos fora do país. Um homem se levantou e gritou que para salvar o país era preciso amputar membros gangrenados. A portas fechadas, Maria Antonieta chamou a nova Constituição de monstruosa e secretamente escreveu para a Áustria pedindo ajuda para esmagar a revolução. O rei sempre vacilou. A Prússia pressionava pela guerra enquanto a Grã-Bretanha hesitava. Sob pressão, Luís disse à Assembleia que a França iria à guerra contra a Áustria e a Prússia, uma guerra que não podia pagar. Ele secretamente esperava que exércitos estrangeiros restaurassem seu poder, mas até sugerir traição poderia custar-lhe a vida. Desde o começo, a guerra foi um desastre. Rumores diziam que a família real conspirava com o inimigo. A guarda de 6.000 homens de Luís foi trocada por 20.000 da Guarda Nacional, elevando as tensões em Paris. Monarquistas queriam restaurar todos os poderes de Luís. Girondinos e jacobinos à esquerda entraram em conflito. Marat pediu abertamente o massacre dos inimigos da Revolução. Milhares de cidadãos armados, incluindo mulheres e crianças, estavam prontos para liberar sua fúria. Além disso, o rei vetou leis revolucionárias importantes, o que muitos consideraram traição. Luís declarou guerra à Revolução e o povo estava pronto para reagir. Veio então o Manifesto de Brunswick, a ameaça do comandante prussiano e austríaco de destruir Paris caso a família real sofresse danos. Executariam qualquer guarda nacional que não apoiasse o rei. Era a desculpa que os revolucionários estavam esperando. Esses fíderes, soldados cidadãos, juraram defender a liberdade. Um crítico os chamou de uma gangue de assassinos. A Assembleia sabia que perdia o controle. Num agosto escaldante, 20.000 marcharam ao palácio. Apenas 900 guardas suíços e 2.000 guardas nacionais, muitos indecisos sobre defender o rei, separavam eles da família real. Prevendo um massacre, Luís XVI foi à Assembleia dizendo querer evitar um grande crime. O controle da Assembleia enfraquecia. Em seguida, os sans-culottes invadiram a Câmara e exigiram que os deputados jurassem defender liberdade e igualdade sob pena de morte. No palácio, o caos tomou conta. A guarda suíça atirou na multidão sem saber que o rei já havia ordenado recuo. A multidão invadiu o palácio, matando soldados rendidos e massacrando funcionários. Mulheres jogadas pelas janelas, homens decapitados, cabeças em lanças. O palácio saqueado e destruído. Cerca de 600 guardas suíços foram massacrados. 300 funcionários do palácio, incluindo pelo menos 3 mulheres, também foram mortos. O rei se escondeu no templo, uma antiga fortaleza agora prisão. Paris estava em caos. Os aristocratas antes ignorados se esconderam,
enquanto outros foram presos com suas famílias em prisões lotadas. O novo ministro da Justiça, Georges Danton, assumiu trazendo justiça sangrenta. Mais do que qualquer um poderia imaginar, ele havia ascendido pelo clube populista dos Cordeliers e, com ele no comando, a revolução estava prestes a entrar em alta velocidade. Espiões e contra-revolucionários eram perseguidos, comitês de vigilância patrulhavam as ruas. Jean-Paul Marat e Jacques Ibert alimentavam o pânico através de seus jornais, alertando que, se exércitos estrangeiros chegassem a Paris, os prisioneiros se levantariam e se juntariam a eles. Prisões foram purificadas e as multidões obedeceram. Eles invadiram as prisões e mataram quase todos. A maioria eram homens, mas algumas eram mulheres. Até loucos e doentes em hospitais prisionais foram massacrados. A princesa de Lamballe, amiga de Maria Antonieta, foi morta a facadas e com uma lança. A multidão percorreu as ruas com a cabeça do conde de Montmorency, ex-ministro das Relações Exteriores do rei. Tudo isso foi realizado por cerca de 150 a 200 assassinos. Eles não eram profissionais. Eles eram açougueiros, artesãos, lojistas e alguns membros mais jovens da Guarda Nacional. Eles achavam que serviam à revolução e ainda exigiram pagamento. As multidões mataram cerca de 1.200 a 1.600 pessoas, incluindo 37 mulheres e 66 crianças. Menos de um terço eram nobres. O resto eram ladrões, falsificadores, vagabundos e pessoas comuns, exatamente quem a revolução deveria ajudar. Jacques-Nicolas Biot-Varron, um advogado e aliado próximo de Robespierre, elogiou suas ações. Ele disse que eliminar inimigos do povo era dever patriótico. Em agosto de 1792, a Convenção Nacional foi formada. Ela acabou com a monarquia e deu direito de voto a todos os homens. A República Francesa surgiu, mas a paz estava distante. Girondinos e jacobinos passaram a se acusar mutuamente de buscar poder excessivo. Os jacobinos, agora dominantes na Convenção, ficaram conhecidos como os montanheses, a facção mais radical. Maximilien Robespierre, sua principal voz, defendia que virtude e justiça só seriam possíveis com o uso do terror. A série de execuções ficou conhecida como Período do Terror. Os montanheses exigiram a execução do rei, com oposição de poucos girondinos. Fora, sans-culottes armados lotavam as ruas e gritavam por morte. O medo pairava pesado no ar. A votação se tornou uma obsessão nacional, e homens e mulheres bêbados nos cafés faziam apostas sobre o resultado, mas o desfecho era inevitável. O rei morreria. O cadafalso foi erguido na Praça Luís XV, depois chamada Praça da Revolução. Os homens que enviavam pessoas para lá não se consideravam brutos, pois agora tinham um dispositivo para executar rapidamente e sem dor. Inventada pelo Dr. Joseph Ignace Guillotin, uma multidão acompanhou Luís até o cadafalso ao som de tambores. Sussurros viraram vaias, seu pescoço era grosso, mas a lâmina afiada. Ela caiu de forma limpa, decepando a cabeça completamente. Um guarda ergueu a cabeça no ar e então veio o grito: "Viva a nação! Viva a República!" As pessoas correram até o cadafalso para molhar lenços no sangue. Um homem tocou levemente na língua. A execução de Luís XVI causou ondas de choque por toda a Europa. Na Inglaterra, isso foi visto como uma descida à barbárie. Em seguida, a Convenção Nacional declarou guerra à Grã-Bretanha, Espanha e Holanda, além dos conflitos com Áustria e Prússia. A França estava em guerra com quase toda a Europa, e seus ideais revolucionários assustavam monarquias e nobres. A revolução voltou-se para dentro. Os girondinos foram chamados de traidores pelos montanheses, apoiados pelos sans-culottes. Em junho de 1793, os girondinos foram expulsos da Convenção, um golpe de Estado em tudo menos no nome. O país entrou em revolta. Na conservadora Vendeia, camponeses iniciaram sangrenta insurreição realista. Lyon, Marsella e Bordeaux seguiram, enquanto realistas e federalistas se rebelaram. A França enfrentava guerra em todas as frentes, internas e externas. No caos, Danton recusou vaga no Comitê de Salvação Pública. Robespierre ocupou o espaço e assumiu o controle. Com a revolução em suas mãos e o povo ainda exigindo sangue, ele se tornou sua força motriz. Então, Jean-Paul Marat foi assassinado, esfaqueado até a morte por uma jovem chamada Charlotte Corday, uma apoiadora dos girondinos. Robespierre tinha desculpa para fazer cabeças rolarem. Os traidores tinham que ir embora.
O terror virou a palavra do dia enquanto a lâmina da guilhotina trabalhava sem parar. A rainha foi confinada em uma pequena cela na Conciergerie, um palácio transformado em prisão. Ela quase não falava e não se surpreendeu ao ser considerada culpada de conspirar com os inimigos da República. As acusações incluíam esgotar o tesouro e tramar uma contra-revolução. Ela não reagiu ao ser sentenciada à morte. Pálida e trêmula, foi levada em uma carroça aberta sob os gritos da cidade. No cadafalso, ela pisou sem querer no pé do carrasco. "Com licença, senhor, não fiz de propósito." Essas foram as últimas palavras dela. No mesmo mês, vários líderes girondinos seguiram Charlotte Corday até a guilhotina. Cabeças de homens e mulheres continuaram a rolar. Jean-Sylvain Bailly, antigo prefeito de Paris e herói da Revolução, foi o próximo, mas o terror continuou. Milhares de outros foram executados. Milhares de outros viviam com medo, especialmente fora de Paris. Grande parte desse medo vinha de Louis Antoine de Saint-Jean, voz radical da Revolução e aliado de Robespierre. Apelidado de Anjo da Morte, ele ajudou a moldar a ideologia por trás do Reino do Terror. Ele afirmou que até a indiferença merecia punição. Novos decretos surgiram. Radicais acusavam fazendeiros ricos de serem culpados por estocar grãos. A lei dos suspeitos permitiu ao Estado prender qualquer considerado inimigo. A guilhotina se tornou espetáculo diário, com pessoas de todas as classes morrendo por acusações vagas. Jean-Henri, 18 anos alfaiate, foi executado por cortar uma árvore. Henriette François de Marboeuf, viúva de 55 anos, foi executada por supostamente esperar que os austríacos e prussianos salvassem a França e guardar comida para eles. François Bertrand foi guilhotinado por servir vinho azedo aos soldados em sua taverna. Outro homem, após perder no carteado e em um acesso de raiva, murmurou algo antipatriótico. Ele também foi executado. Cidadãos ricos foram condenados apenas por sua riqueza, tendo suas casas saqueadas e destruídas em atos violentos. Ninguém estava seguro. O historiador Christopher Hibbert escreveu sobre uma mulher que foi trazida da prisão para o cadafalso, apenas para que as autoridades percebessem que seu nome apenas se assemelhava ao da vítima pretendida. O promotor disse: "Já que ela está aqui, podemos levá-la." Esse tipo de caso ocorria em toda a França. Joseph Fouché, ex-professor e jacobino radical que seria ministro da polícia de Napoleão, achava a guilhotina muito indolor. Após sufocar a revolta em Lyon, ele executou cerca de 200 pessoas com tiros de canhão usando balas de chumbo. Uma testemunha relatou montes de vítimas mutiladas, gritando, meio mortas, que foram mortas por sabres e tiros de mosquete dos soldados. Fouché mandou executar quase 2.000 pessoas. Como muitos, o poder o corrompeu e ele virou um tirano. Aos poucos, a maré começou a mudar. Até mesmo revolucionários convictos ficaram enjoados do derramamento de sangue, do fedor, do medo, das execuções sem fim. Era demais, mas falar abertamente era arriscado. Georges Danton, já acostumado à violência, declarou: "Basta. Um comitê de clemência foi criado, mas era tarde demais." A revolução se devorava, dominada pela paranoia. Robespierre, acreditando estar cercado por traidores, se voltou contra dantonistas e albertistas. Danton e outros moderados foram condenados em um julgamento manipulado, como ele sabia. Em 5 de abril de 1794, pouco antes da lâmina cair, ele disse: "Mostrem minha cabeça ao povo, vale a pena ver." A revolução implodia e atingia a todos. Entre 16 e 40 mil pessoas foram executadas durante o período do terror. Na contagem oficial, só 9% eram nobres e 6% clérigos. Os outros 85% eram do terceiro estado, em sua maioria camponeses. As pessoas que a revolução deveria ajudar. Ninguém estava seguro. Robespierre exigia mais expurgos, execuções e inimigos para eliminar. Ele proibiu a dissidência, fechou igrejas e justificou mortes por sua virtude, mas o clima mudava. Mais vozes começaram a dizer o que antes era impensável. O terror já não era mais justificável. Robespierre fez um discurso assustador na convenção, sugerindo novos traidores, mas sem citá-los. Seus colegas olharam o plenário assustados. Ele precisava ser detido. Em 27 de julho de 1794, a convenção se voltou contra ele. Robespierre foi acusado de agravar a situação e executar revolucionários fiéis. Ao tentar falar, foi impedido por gritos.
Policiais armados escoltaram ele e Saint-Just para fora. Naquela noite, Robespierre, Saint-Just, Augustin e alguns leais fugiram para o Hôtel de Ville, esperando apoio da Comuna de Paris. Mas nenhum exército apareceu. Seu apoio sumiu. De manhã cedo, os soldados invadiram o prédio. Robespierre levou um tiro na mandíbula e caiu sangrando muito do rosto. Ele tentou escrever um apelo às armas, mas só chegou às letras R e O antes que a página fosse coberta de sangue. No dia seguinte, Robespierre agonizava no Comitê de Salvação Pública com o rosto desfigurado, enquanto um cirurgião removia dentes e ossos da mandíbula. Ele passou suas últimas horas com dor intensa. No final da tarde, ele foi levado de carroça até a Place de la Révolution. As multidões partidárias já estavam reunidas, gritando por sangue. Ao chegar ao cadafalso, uma mulher surgiu na multidão e gritou ao seu rosto desfigurado: "Vá, maldito, desça para sua cova." Seu irmão e Saint-Just foram executados primeiro. Saint-Just, que disse que só um mar de sangue traria a revolução, estava morto. Quando Robespierre foi para a lâmina, sua mandíbula caiu e sangue jorrou da boca. Ele gritou, mas foi calado pela lâmina, sem últimas palavras. Com os revolucionários mais radicais eliminados, a revolução tomou um rumo drasticamente à direita. Por toda a França, aqueles que antes impunham o terror vermelho foram caçados no terror branco. Realistas lincharam ex-jacobinos, matando muitos. Em 1795, o povo pobre continuava com fome. Especuladores e ricos prosperaram, mas a maioria não viu mudança. A distância entre ricos e pobres continuou igual à época do rei. As pessoas perguntavam: qual foi o propósito? Havia guerras, crise econômica, realistas buscavam restaurar a monarquia e jacobinos queriam nova revolução. A Guarda Nacional, sob controle da burguesia, mantinha a ordem. Os emigrados voltaram e os girondinos purgados foram homenageados como mártires. Enquanto isso, Luís XVIII, o irmão do rei executado, declarou-se rei no exílio. Planos já estavam em andamento para uma restauração violenta. Em outubro de 1795, o jovem oficial de artilharia Napoleão Bonaparte reprimiu uma revolta realista em Paris com tiros de metralha, tornando-se um herói nacional. Um ano depois, sua vitória sobre a Áustria elevou sua fama e poder político. A França agora era governada pelo Diretório, um órgão executivo composto por 5 homens, criado para representar uma administração moderada. A nova Constituição dizia que o país seria liderado pelos melhores cidadãos e que igualdade era justiça, não uniformidade. Mas Napoleão pensava diferente. Em 9 de novembro de 1799, Napoleão deu um golpe de Estado e virou ditador, mas não oficialmente. Em 1804, ele se coroou imperador dos franceses. A Revolução havia acabado e a República havia se tornado um império. A Revolução Francesa reescreveu a história e foi um espetáculo sangrento. Assista à guilhotina, as piores punições da história da humanidade, e veja como uma máquina rápida e indolor virou entretenimento. Ou clique neste vídeo.